Deus abençoe você que nos acompanha por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o Padre Edson e esse é o programa Vocação Start. Aqui nós falamos de vocação e suas várias dimensões. Nos últimos programas, vocês viram algumas realidades do Carisma Canção Nova. Vocês viram vocação ao ensino, ali no Instituto Canção Nova. E hoje nós vamos falar de uma realidade muito especial para nós. Você sabe que quando você vem aqui na Chácara de Santa Cruz, este ambiente onde nós estamos, você encontra missionários, você encontra os nossos colaboradores. Mas agora, tem uns jovens aqui que nós chamamos de imersos. Estes imersos estão no segundo ano de caminho vocacional e já vivem uma experiência profunda de formação aqui neste espaço, aqui neste ambiente. E é isso que nós vamos aprender, sobre isso nós vamos saber no programa de hoje, mas antes nós veremos uma explicação da nossa querida Vera Lúcia Reis, que nós chamamos carinhosamente de Verinha. Eu sou a Verinha, membro da comunidade Canção Nova, até o dia 13 de julho, formadora geral. Depois eu assumo outra função. Na formação geral, nós estamos trabalhando o projeto da imersão vocacional. O que é a imersão vocacional? É a experiência do candidato numa das nossas frentes de missão. Hoje nós temos 20 candidatos da imersão. O Conselho Geral entendeu que uma das formas para melhor preparar o candidato para o pré-discipulado é justamente a imersão vocacional, diante do contexto que os jovens vivem hoje no mundo, né? Muita rapidez, muitas informações, e essa é uma forma de prepará-los melhor para o caminho vocacional. Como é um projeto novo, a gente ainda está em avaliação. Esse é o terceiro ano e talvez você se pergunte assim, eu posso ser um imerso? Você pode ser um imerso se você for um candidato ao Carisma Canção Nova. Você pode acessar o nosso Instagram, @vocacionalcn, e ali fazer a sua inscrição na bio e você vai saber tudo sobre o caminho vocacional. Deus abençoe você. Olá, minha gente. Então, contando para vocês um pouquinho da minha experiência com a imersão, quer dizer para você que a experiência que eu faço é uma experiência de renovação. O Padre Jonas dizia que o novo traz vida ao velho. Não que eu me sinta velha dentro da Canção Nova, mas eu me sinto renovada todos os dias com a experiência que eu faço hoje com os meninos da imersão. Para mim, hoje, eles são um presente, né? Eu costumo dizer que eles são um respirar de Deus para mim, para a minha vocação, né? Então, graças a Deus estar com eles ali no dia a dia. Hoje eu sou auxiliar de formação dentro da casa, então estar com eles ali no dia a dia, ver o processo deles, o processo de chegada, o processo que eles vão vivendo ali de renovação diária, né? A busca por Deus, o querer fazer a vontade de Deus, tudo isso me arremete também ao processo que eu também vivi, que eu também fiz. Eu também um dia atrás saí de casa, fiz uma escolha, né? E essa escolha ela precisa ser renovada todos os dias. Então, estar com a imersão hoje é renovar o meu sim todos os dias. Então, é esse processo que eu vivo com eles constantemente. Uma renovação do meu sim, uma renovação da minha juventude, porque o Padre Jonas ele fala que na Canção Nova nós somos jovens, né? Não é a idade, é o espírito que precisa ser jovem. Então, estar com eles renovam também essa juventude. Então, estar com eles é também esse processo de entender a nova geração que está chegando, né? Como eles chegam, qual o processo deles, o que eles vivem, porque é completamente diferente do tempo que eu cheguei. Mas isso é inspirador. Então, assim, é um processo de troca, né? Não é só nós que damos a eles, mas eu acho que nós mais recebemos do que damos. Então, estar com a imersão hoje é um presente de Deus para mim, porque Deus me renova a cada dia. O tema do nosso programa hoje é imersão no Carisma Canção Nova. E o que vem a ser esta realidade? Nós estamos aqui no prédio da Faculdade Canção Nova e neste prédio acontece a formação dos
imersos. É assim que nós chamamos os jovens que se encontram nesta realidade. E nós estamos aqui com o Padre Léo e teremos um bate-papo sobre este tema. Bem-vindo, Padre Léo. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe também. Conheço o Padre Léo já há um bom tempo, contemporâneo da época de seminário. Sim. Não é isso? Mas para aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova, Padre Léo, o senhor poderia falar um pouco sobre a vocação do senhor, como começou, quanto tempo de Canção Nova o senhor tem? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, então eu iniciei meu processo. O senhor é do Rio capital. Eu sou do Rio de Janeiro também, mas eu sou fluminense e o Padre Léo é carioca. Então, vivi o processo de caminho vocacional, depois ingressei no pré-discipulado, discipulado. Vou completar 16 anos de Canção Nova. E aí também vivi o tempo no Seminário Canção Nova, então, junto com o senhor também, né? E agora vou completar 5 anos de ordenado. E é isso, né? Resumidamente. Padre, né? Para a glória de Deus. Ô padre, interessante o senhor falar desse período da formação inicial, o período de averiguação também. Eu não sei, assim, mas no período do senhor e no meu período não tinha essa realidade dos imersos, na qual o senhor é o formador hoje. E o que vem a ser, Padre Léo, a imersão no Carisma Canção Nova? Muito bem, então eu faço parte da equipe, né? Temos uma equipe de formadores na Casa da Imersão Vocacional. E essa realidade, Padre, nós estamos no 3º ano da imersão vocacional, que na verdade começou lá na África, a nossa missão na África, com um jovem lá que estava lá. Então iniciou tudo ali na nossa missão lá em Moçambique, né? Sim. E aí isso veio a ser aplicado aqui em Cachoeira Paulista. Então nós estamos no 3º ano, hoje estamos numa casa comunitária, onde os jovens vocacionados, alguns... Então a imersão, Padre Léo, para que aqueles que nos acompanham entendam. Então, este processo de imersão no Carisma Canção Nova, ele é inserido naquele movimento do caminho vocacional, Exatamente, eles são vocacionados que já estão ali caminhando com o discernimento vocacional. No primeiro ou 2º ano, dependendo. Pode ser no primeiro também? E nas nossas frentes de missão. Então, o que acontece? Nós compreendemos que seria importante para alguns fazer essa experiência já aqui em Cachoeira Paulista. Então, alguns vocacionados são convidados a virem fazer essa experiência aqui conosco. Então, hoje nós estamos com 20 vocacionados que carinhosamente são chamados de imersos. Os imersos. E é isso. Então, as missões vão verificando aqueles que teriam condições de viver essa experiência conosco. Sim, que interessante. Nós ouvimos há pouco um VT da Verinha que explicou um pouco também sobre essa realidade, sobre como é importante, né, os imersos, essa nova realidade no contexto do Carisma Canção Nova. Ô padre, e como que é o dia a dia? O senhor que convive ali com eles são formados mais de perto? Sim. Como é o dia a dia, como é a vida dos imersos? O que eles fazem? Ficam ali na casa de formação o dia todo ou tem outras atividades? A ideia é que eles vivam na prática a nossa realidade daqui da missão de Cachoeira Paulista. Certo. Então, o que basicamente rege a vida dos imersos? É a formação, a formação que eles têm, a formação. Na verdade, o dia começa com a Santa Missa, né? Então, nós começamos com a Santa Missa. Quem será que celebra essa Santa Missa? Eu celebro alguns dias, né, na casa. Para eles, outros dias eles vão no santuário, que eu não consigo celebrar todos os dias para eles cedo, então alguns dias eles vão no santuário. Mas a Santa Missa, depois, alguns dias a formação de manhã, a formação humana, espiritual, doutrinal, formação do carisma também, com os escritos, os documentos do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, e também o trabalho. O trabalho, eles são direcionados aos departamentos da Canção Nova. Acho que é até bom recordarmos, né, que a espiritualidade da Canção Nova é a espiritualidade do trabalho santificado e também a oração ao ritmo da vida. Faz parte da nossa experiência. Então, aqueles que são vocacionados ao Carisma Canção Nova vivem também essa experiência de trabalho, de profissionais de Deus, é uma palavra que nós usamos. Profissionais de Deus, e é isso que eles fazem. Eles vão à missa, eles têm um momento de oração,
pessoal, mas ao mesmo tempo eles são inseridos nos departamentos para já irem aprendendo o nosso ritmo. Então alguns vão para a TV, outros vão para a rádio, enfim, eles são direcionados. E também, claro, né, o esporte, a convivência. Então, é basicamente esse o ritmo Inclusive, deles. é bom recordar que o Padre Léo, além de formador, o Padre Léo também ele atua, né, como, vamos dizer assim, diretor espiritual de um outro setor também, que é o polo educacional. Exatamente. Então ele trabalha com os jovens ali no Instituto Canção Nova, do qual nós já falamos aqui no nosso programa também, e também na Faculdade Canção Nova. Exatamente. Então até mesmo o padre atua, né, em um setor, vive o trabalho santificado. Então é importante. Eu estou lá na Casa da Imersão, mas também aqui, né, ajudando os jovens, os adolescentes, as crianças. Isso. Ô Padre Léo, então na realidade dos imersos é um caminho vocacional, mas já vivendo as experiências profundas do carisma, Canção Nova. Na prática. Então podemos dizer que ali eles recebem uma formação integral? Com certeza, é integral. Você né? falou humana, realidade humana, espiritual, exatamente. Doutrinal, comunitária, é isso mesmo. Então, muito obrigado, Padre Léo. Nós vamos continuar ainda esse nosso bate-papo, mas antes do intervalo, uma vez que falamos do dia a dia, nós vamos ver um VT para vermos pela boca dos próprios imersos como é o dia a dia de um imerso aqui no Carisma Canção Nova. Oi, eu sou a Scarlett, venho lá do interior do Espírito Santo e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês. Meu dia começou hoje às 5h30 da manhã, tivemos Santa Missa em casa. Nesse mês eu estou na escala da liturgia, então me arrumei, desci às 6h40 para poder organizar a credência. Tivemos formação também, temos formação toda terça e quinta, hoje foi dia de dimensão missionária. E agora cada um foi para o seu setor de trabalho e eu vou mostrar o resto do dia para vocês. Oi, meu nome é Verônica, eu tenho 25 anos e sou natural de uma cidade chamada Januária, no norte de Minas Gerais. Este tempo imerso no Carisma Canção Nova tem sido um tempo de graça, um tempo de beber na fonte do carisma. Tenho aprendido muito e também tenho sido cuidada pela comunidade. Vivido no dia a dia as nossas práticas, tudo aquilo que o Padre nos ensinou, tudo aquilo que o Padre Jonas deixou. Então tem sido muito bom estar imergida aqui no Carisma Canção Nova. Eu conheço a Canção Nova desde criança, né? Cresci com a Canção Nova em casa, a minha avó assistindo todos os dias. E o meu chamado foi no PHN em 2023, quando eu conheci a comunidade pela primeira vez. Chegando aqui eu já fui totalmente surpreendida por quão lindo é. No começo bateu um desespero, mas depois eu fui conhecendo cada vez mais o que o carisma era e o que o carisma fez em mim. Então, conhecer a comunidade mais a fundo me deu essa disposição para estar aqui hoje. Eu sou a Maria Gabriela, sou norte-mineira, natural de Janaúba, Minas Gerais. E essa experiência na imersão tem sido para mim uma experiência profunda de autoconhecimento. Eu que vim com esse desejo grande de me colocar à disposição, a serviço de Deus, em corresponder ao seu chamado, Ele, na sua bondade, tem me concedido viver a experiência de me conhecer primeiro. Então, se eu pudesse definir, eu definiria desta forma, que é uma experiência de autoconhecimento, de encontro com o seu amor, da minha posição de filha mesmo, amada de Deus. Então, eu consigo tocar nisso através do que eu tenho vivido com os meus irmãos na imersão vocacional, principalmente, né, de tudo que a gente vive na experiência da vida fraterna, porque eu tenho me descoberto quem eu sou através dos meus irmãos. Meu nome é Humberto Dias, eu tenho 36 anos de idade, sou imerso aqui na comunidade Canção Nova. Eu venho da cidade de Juiz de Fora, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Zona da Mata de Minas Gerais, Arquidiocese de Juiz de Fora. E tem sido uma experiência muito positiva, né, uma experiência gratificante para mim viver essa oportunidade, a experiência aqui na Canção Nova 2026. A questão do dia a dia, né, no meu setor, departamento, atuando também na chácara, na questão das escalas durante o final de semana,
né, está poder ter essa oportunidade das formações diárias, a permissão, né, concedida por Deus, de poder sempre crescer numa vida espiritual, tocando na essência também da realidade, da vida da missionária, da comunidade Canção Nova, que é viver também no dia a dia a espiritualidade da Canção Nova. Então tem sido muito boa para mim a convivência com os irmãos na Casa Imaús, a convivência com os outros irmãos também no meu setor de trabalho, nas escalas, no final de semana, e eu encaro como uma bênção, né, uma bênção e graça de Deus para mim, que vem se concretizando na minha vida, essa oportunidade de poder conhecer mais a fundo o carisma Canção Nova. Que bom que você continuou conosco aqui no programa Vocação Start. Nós estamos conversando com o Padre Léo, que é formador no que nós chamamos de imersão no carisma Canção Nova. E agora nós vamos continuar aqui um pouco o nosso bate-papo e o Padre Léo vai responder, né, para nós, explicar aqui para nós como esses jovens tocam nas realidades dos princípios do carisma Canção Nova. Então o Padre Léo vai dizer quais são esses princípios e como eles vivem esses princípios aqui nessa realidade da imersão. Então, como nós estávamos, né, conversando, a formação ela se dá de modo integral, né? É a espiritualidade, o trabalho, a doutrina, a formação humana, mas também é uma oportunidade de eles estarem literalmente imersos nos nossos princípios de vida na comunidade. Então, por exemplo, no que diz respeito à autoridade de submissão, por exemplo. Hoje, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil na sociedade, né? Dessa dificuldade de viver a obediência, por exemplo. Isso é uma autonomia sem Deus, exatamente, sem obediência, né? Então, eles, no caso, aprendem ou retomam, né? Muitos talvez não tiveram dificuldade de aprender essa realidade de perceber a importância da obediência, do papel da autoridade na nossa vida. Ao mesmo tempo, eles vão aprendendo como ser autoridade e como obedecer, né? Que é um processo que a gente vive na... Até sobre a palavra, Padre Léo, submissão, nós aprendemos assim, que é estar sob a missão de um outro. Isso, então, por exemplo, a custódia de outra pessoa. Isso, aqueles que estão ali na casa da imersão, tem pessoas responsáveis. Exatamente. O formador. Aqui também nós temos uma realidade que nós chamamos de coordenador, né, da casa. Coordenadores, nós vamos aprendendo, e eles vão aprendendo a lidar ordem com de isso. tudo, né? Exatamente. E aí, por exemplo, nesse processo também da vivência dos princípios, a sadia convivência, por exemplo, que também isso, é outro ponto, né? Sempre nós falamos aqui que é a menina dos olhos do nosso pai fundador, o Padre pérola. Jonas, a pérola preciosa. E como se dá a sadia convivência, Padre Léo? Isso normalmente se dá principalmente no processo de cura interior, cura da história. Nós vamos adentrando na história de cada um deles. Então, vivendo esse processo de cura interior e cura da história pessoal, eles também vão trabalhando essa realidade da purificação, vamos dizer assim, das relações. Ô Padre, esse processo de purificação, esse processo de cura interior, o Senhor que toca ali diretamente, sem revelar, né, as realidades em si, mas o senhor costuma perceber que gera crises? Eles têm crises com isso ou lidam bem, a maioria? Com certeza. A gente costuma dizer que crise, até a palavra crise, ela foi muito esvaziada, não é, Padre? A crise, ela faz parte da vida. Sim. O que é a crise? Principalmente quando vai tocando nessa... Porque assim, também tem o processo do autoconhecimento, né? A crise nos ajuda a crescer. A crescer. Não é? Faz parte. Eu até acho, o Padre Léo, que é interessante, porque na experiência da crise, nós não conseguimos, né, ver direito. Então, até nós sempre direcionamos, ninguém toma decisão no momento de crise, não é isso? Ninguém. Porque você está incapaz de ver as realidades. Mas a partir da crise, você passa a se enxergar segundo Deus, com o olhar de Deus. Por isso nós chamamos de cura interior. Então, você vai olhar para você e vai ver o original. Exatamente. Quem é o Padre Léo, quem é o Padre Edson e aqueles jovens ali. E agora imagina, dentro deste processo, que riqueza que é, né? Do caminho vocacional, eles tocam nessas realidades. Exatamente. Então nós já falamos de autoridade e submissão, com certeza não conseguiremos falar de todos os princípios aqui, da sadia convivência também, mas tem uma realidade muito interessante nesse contexto, né, do convívio humano, que é a partilha e transparência, viver reconciliado. Como que é isso, Padre?
Também é outro ponto importante, que muitos vêm com muitos medos, né, de se revelar, de falar a verdade. Então, assim, é o processo normal. Então, nós motivamos a eles também a viver essa verdade, também consigo e com o outro. Com caridade, né? Com caridade sempre. Porque na nossa cultura, né, nós brasileiros, padre, não sei se você vai concordar comigo nesse sentido, mas nós não temos muito o hábito de chegar e falar para a pessoa, né, colocar aqui diante da pessoa, para a pessoa. Isso. Às vezes tem o costume de falar para outros, né? Então comenta, e a partilha e transparência nos leva a este confronto. Porque para viver reconciliado, nós precisamos ter a caridade com o outro também, de dizer o que de fato Isso mesmo. Causou em mim alguma reação. Exatamente. Né? Isso. E eu acho que nesse ambiente, todo mundo junto ali, surgem mais. É um desafio. Como eu disse, existem os medos, o respeito humano, mas como eles crescem, quando nós vamos orientando a eles não terem medo de dizer a verdade com caridade para o outro. Então, um vai ajudando o outro nesse processo. Isso mesmo. Mas um ponto importante para a gente encerrar, porque trata-se das 3 realidades, né? Obediência, castidade e pobreza. Sim. Como que esses jovens tocam na realidade da pobreza? Também padre? Um princípio que é o viver da providência, que o Padre Jonas Abib sempre nos ensinou, desde o começo da comunidade, esse processo de confiar em Deus. Providência é confiança. Claro, vamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Isso. Então, muitos de nós chegamos, e eles também, com esse medo de se lançar, de confiar, os apegos. Isso mesmo. Então, eles vão aprendendo esse processo também de confiar de que Deus está cuidando. Cuida de tudo. Se eu e eles, no caso eles, doam a sua vida, Deus faz a parte deles. Não precisa se preocupar. Isso, Deus cuida não apenas do material, mas de todas as realidades espirituais e também das nossas realidades formativas. Fala você ligadinho aqui na Vocação Start, nesse dia maravilhoso, com certeza está sendo maravilhoso na sua vida. Eu sou imerso da comunidade Canção Nova, prazer, e vim falar um pouco da minha experiência nesse vocacional tão especial que é a imersão da comunidade. Uma das coisas muito positivas que a imersão proporciona para nós é o trabalho, as escalas, né? E eu trabalho na Rádio Canção Nova. E outra coisa muito positiva é esse contato, o que a gente tem com os missionários, com os colaboradores, com a comunidade em si. Isso nos torna um verdadeiro esmeril às vezes. E isso é um ponto muito positivo na nossa vocação, porque a gente vai percebendo o plano de Deus na nossa vida. Então nós vamos percebendo aquilo que é nossas limitações, fragilidades, e vamos percebendo aquilo que Deus quer potencializar em nós. Nós vamos crescendo na nossa vocação, descobrindo o plano de Deus que é maravilhoso na nossa vida. Mas e você? Já pensou se você é Canção Nova? Continue ligado aqui no Vocação Start. Vamos passar o arroba aqui do Vocacional Canção Nova. Se você for Canção Nova, manda um e-mail pra gente. Recordando que estamos aqui com o Padre Léo e estamos falando da realidade da imersão no Carisma Canção Nova. Você está nos acompanhando e talvez tenha se sentido instigado por essas provocações, quem sabe? Talvez Deus esteja te chamando. Será que Deus não está te chamando? Será, Padre? Como que essas pessoas que nos acompanham, que estão sentindo algo diferente ao escutar essas palavras, podem fazer para dar passos, para conhecer um pouquinho mais a Canção Nova? Muitas vezes o que nos impede de dar o passo é o medo. Não é? O medo, o receio, o medo de errar. Mas eu costumo dizer que só acerta quem tem a coragem de dar o passo, né? Então é isso que nós queremos deixar aqui para você, né? Nós deixamos aqui algumas provocações. E se você jovem, mas não só jovem, adulto também, né? Porque temos o segundo elo, se sente chamado a esse carisma, não tenha medo. Dê o passo. Procure o nosso vocacional, nós temos o nosso vocacional à disposição, o e-mail, as redes sociais, e tenha coragem. Venha fazer a experiência, dê esse passo, porque só sabemos se somos se damos o passo, né? Então, venha, e se você for parte dessa grande companhia de pesca, seja muito bem-vindo. E se você for Canção Nova, então entre em contato conosco, que terão pessoas preparadas para te ouvir e para te ajudar nesse discernimento inicial. Então entre em contato aqui pelo Instagram do Vocacional ou envie um e-mail
para cada um de nós e muito obrigado a você que permaneceu conosco até agora. Vamos terminar esse nosso programa com a bênção sacerdotal. Eu e o Padre Léo vamos abençoá-los. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vocação Start! Aê!